Olá, eu me sinto privilegiado por essa oportunidade, nesse evento no qual nós discutimos a beleza da graça de Deus. Quando eu penso em beleza, uma das coisas que me vem imediatamente à mente é uma canção escrita e cantada por Leonard Cohen, na qual ele começa dizendo algo mais ou menos assim: os pássaros cantam na madrugada, quando o dia começa a nascer, e o dia começa novo e parece que eu escuto aqueles pássaros no seu canto dizendo: não fique fixado naquilo que já passou, nem se concentre no que ainda há de vir. Sim, guerras serão lutadas vez e mais vez, aquela santa pomba da paz, ela nunca é de graça, a paz nunca é de graça. Muitas vezes ela é aprisionada, vendida, comprada e vendida de novo. Ela nunca está em completa liberdade nesse mundo que nós vivemos. Mas toquem os sinos que ainda podem ser tocados. Esqueça a ideia de ofertas perfeitas, porque há uma rachadura que perpassa todas as coisas. Mas é por ali que a luz penetra. Ele continua dizendo: pedimos sinais e os sinais nos foram enviados. O santo nascimento, e aí ele faz uma referência à vida, mas também indireta, eu creio, à ideia do nascimento de Cristo. O santo nascimento aconteceu e foi traído, a própria cama do matrimônio traída. E ele começa a falar de coisas boas e coisas ruins, mas o refrão que se repete é: toquem os sinos que ainda podem ser tocados. Esqueça a ideia de sacrifícios perfeitos, porque há uma rachadura em todas as coisas, mas é por ali que a luz penetra. E ele traz uma mistura muito bela, bela na execução, bela na composição, desse sentimento de um realismo profundo de que este é um mundo quebrado, mas ao mesmo tempo a percepção de que existe uma luz que penetra no meio das rachaduras que a queda causou. Essa luz é a graça de Deus que se manifesta, e eu quero hoje discutir um pouco da beleza da graça de Deus. E eu chamei isso de beleza escondida porque é aquilo que não nos parece óbvio, aquilo que deveria ter sido tão óbvio, e muitas vezes parece para nós ser a coisa mais difícil de identificar. Na verdade, a ideia de beleza escondida é a ideia de uma beleza que perpassa todas as coisas, mas que facilmente as pessoas deixam de vê-la, de percebê-la. E eu creio que perceber a beleza escondida do mundo que Deus criou e da graça redentora que atua nesse mundo é grande parte do processo de conhecer a própria beleza da graça. É a beleza da graça de Deus. Eu vou dividir o que eu vou compartilhar hoje com vocês em 4 pontos principais. Eu quero começar falando sobre a beleza contemplada. O que significa aprender a olhar para o mundo com os olhos da graça? Perceber a beleza escondida, porque eu tive de Deus a graça, a bênção, e Ele me deu o desejo e o fazer de olhar para o mundo com olhos diferentes. Porque muitas vezes a razão pela qual nós não percebemos a beleza escondida é porque nossos olhos estão fechados, cegos, nós só vemos feiura. A própria Bíblia, eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso, nos diz que os nossos olhos de uma grande forma afetam o que eu vejo. O estoico Marcos Aurelius dizia que é característica de um olho doente dizer quero ver apenas coisas verdes, e então ver apenas as coisas do jeito que quer, só as verdes, se tornar cego para o resto. Mas que o olho sadio deveria dizer quero ver as coisas como elas são. Mas só a graça de Deus permite olhar para as coisas como elas realmente são. Se você olhar uma passagem bíblica que sempre me toca profundamente, é em Oséias, no capítulo 14, os versos 1 a 7, nós ouvimos: volta ao Israel. Lembra, Oséias é um livro que tem muita feiura, não se espera achar tanta beleza lá dentro. Mas nós lemos o seguinte: volta ao Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos
Os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos: a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. E aí vem a resposta, né? Aquilo que Deus responde a esse coração quebrantado. Curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. E ali, no meio daquele momento pesado, daquele livro que é pesado no que ele tem a dizer, no contraste que ele faz entre Israel e o adultério, a apostasia e adultério, vem essa promessa linda. E aqui ela pega tons assim quase que líricos, esteticamente ricos. Quando Deus faz a promessa, ele começa falando: eu vou regar Israel com orvalho, e Israel vai florescer como o lírio, e as raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão, versículo 6, estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira. E a palavra para esplendor aqui é diretamente a ideia de beleza. E a sua beleza será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Essa é a promessa que ele faz lá no meio daquele momento tão feio. Mas isso me traz o primeiro ponto que eu quero dizer. Quando eu aprendo a olhar para o mundo com os olhos da graça, eu não olho para a realidade das coisas apenas como ela me parece hoje. Quando Leonard Cohen falava na música dele, ele dizia que parecia que o canto das aves anunciava: não fique preso ao passado e nem fique ansioso com o futuro, mas viva no presente de hoje tocando os sinos que ainda podem tocar. Mas não existe a possibilidade de se tocar os sinos que podem ser tocados hoje, de se celebrar hoje, se não houver ao mesmo tempo uma disposição de entender que há uma esperança futura que me motiva. Eu não sou preso ao passado e nem ansioso quanto ao futuro, mas antes, olhar com os olhos da graça significa ser capaz de olhar para as coisas à luz do que elas ainda hão de ser. É como na identidade do crente: se você ficar preso com o que você era, você perde a noção do que Deus te fez. Se você só olhar para o seu agora, você vai ver conflito, dificuldades. Claro, se você viver só pensando no amanhã, você deixa de viver hoje. Mas se você tiver o amanhã como a promessa, como o pacto, como o que Deus prometeu que vai fazer, aquilo que te baliza e direciona, uma visão escatológica, futura, ao mesmo tempo tiver segurança quanto ao passado, quanto ao perdão recebido, aí você vai ter conforto no presente para fazer o que precisa ser feito. De forma interessante, já que eu comecei mencionando a canção do Cohen, eu vou mencionar uma outra canção. Aqui é o Glenn Hansard que diz, numa das músicas dele, a frase que me encanta ali nessa música, essa música chama You Will Become, você vai se tornar. E ele diz: com o tempo, isto que nós estamos passando nem importará. Esse capítulo já estará há muito tempo deixado para trás. E nós então falaremos sobre tudo até que fique bem fácil, porque a sua beleza não é nada comparado ao que você ainda vai se tornar, o que você ainda vai se tornar, o que você em tempo ainda vai se tornar. Mas essa é a vida do cristão, aquele que conhece a graça de Deus, que vive mediante a graça, ele vive com a garantia e a certeza de que aquele que começou boa obra vai terminar. Então ele sabe que existe beleza mais à frente e que então nada no presente é sem sentido, porque tudo o que acontece hoje é parte de um processo no qual Deus está me encaminhando para um futuro, para um desiderato que é belo. Deixa eu dividir aqui em algumas partes, talvez fique mais fácil, e deixa eu falar com vocês sobre alguns aspectos dessa beleza contemplada, o que significa olhar com novos olhos e perceber essa beleza. O primeiro desses pontos que eu quero falar, quando a gente estuda arte e pensa no papel que a arte tem e como que a arte funciona, tem uma questão muito essencial que às vezes fica perdida. Não é só na arte, é em outros tipos de coisas, como jogos, como coisa assim. Deixa eu ilustrar isso daí com o futebol. No futebol, quando uma pessoa faz que vai dar um chute na esquerda,
na trave esquerda do gol, ou na direção da trave esquerda para fazer um gol, e o goleiro salta e a pessoa, no momento certo, faz com que aquela bola caminhe para a direita, ninguém diz, mas você enganou, você mentiu, você é moralmente deplorável porque você fez uma inverdade. Como é que não faz isso quando, se eu disser eu vou para a esquerda e for para a direita, na vida normal, eu cometi uma mentira? É porque o jogo de futebol tem uma moldura. Vamos dizer que as 4 marcas que delimitam o campo de futebol são como que uma moldura, de forma que aquilo que acontece dentro do jogo é parte de um trato. E o trato que jogadores fazem é que um vai tentar fazer finta com o outro e dar a impressão de que vai lançar a bola para um lado e surpreender a pessoa fazendo outras coisas. Não é considerado mentira, não porque o processo não seja parecido com outro de outros momentos, mas porque ali não há uma intenção de engodo que extravase as 4 linhas do campo. Aquelas 4 linhas compõem uma moldura. É a mesma coisa que separa, e uma boa definição de moldura é aquilo que separa, na arte, por exemplo, o momento simbólico ou representativo de uma experiência artística do resto do fluxo normal da vida. É uma parede branca que tem um quadro pintado no meio, para que o quadro não pareça parte da própria parede, ele tem uma moldura também. É uma escultura que é feita de uma forma que você sabe que ela foi feita dentro de, agora deixa a cabeça pensar em coisas mais amplas, dentro de uma moldura. Na arte, a moldura estabelece os limites daquela arte, a moldura estabelece, e nenhuma moldura é completamente flexível do jeito que eu quiser. Se você ultrapassa as molduras, você tem que ser cuidadoso, porque senão você destrói a arte. Até uma brincadeira que se faz com artes plásticas, que é o trompe-l'œil, que é o jogo o golpe de olho, é aquela brincadeira quando você faz parecer que alguém está violando a moldura. Então aí, se você tem a ilustração, você vai ver aí sobre o tópico a analogia da arte, o papel da moldura, um dos quadros que eu gosto muito, no qual parece que a pessoa está violando a moldura, porque aquela é uma moldura dentro de uma moldura. Então essa é a questão. Essa questão da moldura é muito importante, porque a beleza sempre é relacionada com a moldura que eu compreendo como aquela que está em volta dela. Quando alguns compositores eruditos, por exemplo, vão fazer uma obra que vai mostrar um momento de angústia, esse momento de angústia pode ser no qual a intenção é dar a ideia de algo completo, essa angústia é absoluta, ela é real, ou ele pode ser emoldurado dentro de um contexto onde essa angústia é mostrada como parte de uma moldura no qual ela faz todo sentido, no qual essa angústia deve acontecer. Guernica, do Picasso, é um exemplo disso. É um quadro que mostra feiura, mas é extremamente belo, porque a moldura que ele estabelece é mostrar a feiura da guerra. Então ele tem uma moldura própria. Mas há um segundo ponto que complementa esse, porque esse daí é pressuposto. Se eu não tiver essa noção de que a moldura altera a forma como eu lido com a beleza daquilo que está lá dentro da moldura, e eu estou pegando a analogia da arte aí para ilustrar, então isso significa que se eu olhar para o mundo sem ter a moldura correta para entender como é que o mundo funciona, para entender o que é o mundo, eu corro o risco de não interpretar corretamente a beleza, de não entender e não saber nem identificar a beleza corretamente. Como é que eu devo ver o mundo que Deus criou para que eu possa perceber a beleza que está escondida? Isso não é complicado. Deus criou o mundo com um propósito muito específico, e esse propósito é que define quais são as molduras da criação que nós conhecemos. Deus criou o mundo basicamente por um propósito que é expresso do começo da Bíblia até o fim. Eu vou te dar 2 lugares onde ele é declarado, mas ele volta como temática principal de tudo que Deus está fazendo. Deus disse desde o começo: criarei para mim um povo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
Olha lá em Hebreus 8:10, isso é claro no Novo Testamento, quando a gente vê o cumprimento, eis agora. Olha no Apocalipse, eis agora a habitação de Deus com o seu povo, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Jeremias 31:33, ele faz essa promessa para Israel. Mas na verdade nós cremos que isso daí é de antes da fundação do mundo. É parte de um pacto que Deus fez com ele mesmo, de criar para si um povo de propriedade exclusiva que seria objeto da graça dele. Esse plano de Deus estabelece uma moldura. O plano de Deus estabelece uma moldura que é composta de 3 perspectivas complementares que estabelecem as linhas dentro das quais nós temos que entender o mundo que nós experimentamos, o mundo criado. A primeira dessas linhas é a criação. Junto com ela, num formato de triângulo, como a ilustração aí mostra, é a queda. E ali embaixo, como sustentação e, de certa forma, o objetivo final, está a redenção. O processo no qual Deus diz, farei para mim um povo, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, é um processo no qual ele cria um povo, esse povo decai em pecado e ainda assim Deus os redime e os transforma em algo maior do que eles eram antes. A história da redenção é essa, criação, queda e redenção. E isso estabelece a moldura para toda a nossa experiência humana. Tanto no sentido de que essa é a grande moldura, tudo o que acontece, a epopeia humana ocorre dentro dos limites da criação, queda e redenção, quanto também cada pedaço, cada microcosmo da nossa experiência tem aspectos que são relacionados à própria criação, tem aspectos que são consequências da queda, as rachaduras que estão em tudo, e tem os aspectos redentivos que é a luz da graça que penetra. Vamos levar isso um pouco mais à frente. Ver o mundo como Deus vê, à luz da criação, queda e redenção, estabelece que a relação de Deus com a sua criação vai ter que ser vista, quando ela é vista pelos 3 aspectos da realidade, criação, queda e redenção, então ela vai ser caracterizada por uma outra tríade de aspectos relacionais. Como é que Deus se relaciona com essa criação? Então as grandes linhas da moldura, criação, queda e redenção, consequentemente, trazem também 3 aspectos do relacionamento de Deus com a sua criação, e, em última instância, com o homem, que é o objetivo final dele lá, criarei para mim um povo. O primeiro deles é o aspecto de controle. Deus manifesta sua relação pactual com o que ele criou, em primeiro lugar, pelo fato de que ele tem controle absoluto, ele tem poder. O senhorio de Jesus Cristo, o senhorio de Deus sobre todos os aspectos da vida, é manifesto como o controle que ele tem sobre todos os aspectos da criação. Poder, controle. Mas é mais que isso. Ele é rei. E nesse sentido, ele se relaciona com a sua criação, não só com o poder que permite o controle, mas com a justa autoridade, o direito real que ele tem. O senhorio dele se manifesta não só como controle, poder, porque ele não é um déspota, se manifesta como o fato que de direito ele é o rei. De direito o senhorio de Deus é manifesto na autoridade que ele possui sobre todos os aspectos da criação. Controle e autoridade. Mas controle e autoridade são inerentes à forma como ele se relaciona com tudo. Mas há um terceiro ponto que é consequência, e é o que faz com, que criação, queda e redenção sejam ali os 3 paradigmas para a gente. É o fato de que Deus se relaciona com a sua criação. Ele não só controla e tem autoridade sobre tudo, mas ele escolheu se relacionar pactualmente. O senhorio de Deus, o senhorio do Rei Jesus, é manifesto na presença pactual que ele tem na criação. Controle, autoridade e presença. Deus manifesta claramente isso em relação. Então vamos lá, são 2 tríades que vão trabalhar juntas. Tá? Em termos gerais, as molduras da epopeia que nós vivemos como seres humanos são a criação, queda e redenção. E Deus manifesta 3 aspectos no seu controle, na sua autoridade, na sua presença conosco, que são ligados àquilo que Calvino identificava como os 3 ofícios de Jesus Cristo: profeta, sacerdote e rei.
Tá? O rei tem a autoridade, o sacerdote manifesta a presença e o profeta tem o controle, porque sabe tudo e encaminha todas as coisas. Para que eu veja o mundo como Deus vê, controle, autoridade e presença vão ter de estar completamente como se fosse uma lente que se combina com a visão de criação, queda e redenção, e uma lente que é colocada nos meus olhos. Eu acho que na próxima ilustração dá para ver isso daí. E eu sei que esses olhos são realmente lindos, sou encantado por esses olhos desde que casei com a moça que é dona deles. Mas quando eu olho para a realidade, de olhos bem abertos, entendendo a realidade por esse prisma, então eu vou vê-la como ela realmente é. E o que eu descubro quando eu olho para o mundo assim é que há beleza em todos os lugares. Aliás, não é à toa. Jesus Cristo dizendo, são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Não é que beleza está nos olhos de quem vê. É que olhos bem abertos me permitem olhar para o mundo e entender a beleza da graça. Mesmo enquanto eu identifico a feiura do pecado e da rebeldia, do homem e das consequências que isso tem na criação, e mesmo quando eu lembro que no ato da criação as coisas tinham sido feitas perfeitas e foram quebradas depois. Na graça eu tenho a esperança de que elas estão sendo transformadas, de que Deus está criando para si um povo. Em 1 Crônicas 16, 29, nós vemos um outro ponto que eu quero adicionar. Nós vemos que a beleza é intrínseca porque Deus é um Deus belo. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Esse é o Deus da graça. É um Deus que é belo porque a santidade dele é bela. A santidade dele não é asceticismo, a ausência de coisas, de conteúdo, como o branco é a ausência de pigmentação. Não, na verdade, a santidade de Deus é bela porque ela é uma realidade mais profunda. E isso significa que quando eu olho para o mundo, eu deveria perceber, eu quero ver a beleza intrínseca, a beleza escondida em tudo, eu estou olhando pelos olhos de Deus, eu vejo que o plano de Deus é um plano belo. Não só o caráter dele é belo, mas a forma como ele demonstra e nos ensina a conhecer o seu controle, a sua autoridade e presença, é uma forma pactual. É uma forma relacional no qual ele está plasmando em nós uma visão parecida com aquela que ele, desde antes da fundação do mundo, teve quando decidiu que criaria para si um povo de propriedade exclusiva e que esse seria um povo que ele amaria num amor tão profundo que é um amor de entrega. Estava lá, no pacto intratrinitariano, não só o intento de criar, mas o intento de redimir. Bom, de certa forma, a entender e achar essa beleza, que é derivativa de todos os objetos da graça, que é a criação humana, é uma questão de conhecer o próprio Deus. E quando falamos do conhecimento de Deus, às vezes a nossa ênfase é no aspecto descritivo teórico. E esse é um aspecto importante. Acontece que conhecer Deus de verdade é conhecê-lo, conhecer e experimentar o controle, a autoridade e a presença dele de uma forma múltipla, não apenas na descrição, mas também na própria experiência dessa beleza da graça. Aqueles que gostariam de esvaziar o significado das coisas, e a gente não percebe isso, aqueles que gostariam de dizer que tudo que é racional é uma mera axiomatização, é redutível à matemática e lógica, e que só isso é conhecimento firme, mas também aqueles que querem abraçar um pluralismo que diz que não existe conhecimento objetivo nenhum, perdem de vista algo que às vezes a discussão estética, a discussão sobre beleza, pode nos ajudar, especialmente para quem trabalha na área da educação.
Lembrar a beleza da graça pode auxiliar. Olha o que Jean Dubuffet fala sobre a ideia da nova arte que ele gostaria de criar. Lembra que eu falei da importância da moral para estabelecer os limites, tudo? O que ele fala aqui, ele diz assim: o que é verdade quanto à arte também é verdade sobre as muitas outras virtudes que esvanecem quando o seu nome é identificado. É bem provável que a pintura, um retângulo pendurado com um prego em uma parede, se tornará em um objeto ridículo e antiquado. Um fruto passado que caiu da árvore da cultura e doravante é considerado como uma relíquia. Ele está prevendo o que outros chamariam do fim das artes plásticas. Mas lembra que ele começou falando o que se pode dizer a respeito da arte também é verdade quanto a outras coisas, né? Valores, quanto a outros valores. Ele diz, talvez a arte deixará de ser considerada, concebida e percebida quando a mente deixar de projetar a arte como um conceito a ser observado e a arte for integrada de tal maneira que o pensamento, ao invés de contemplá-la, vai estar dentro dela. Ele está errado porque ele está prevendo isso como um momento de cessação da arte como uma realidade externa às pessoas, e ele está fazendo isso por motivações pós-modernas. Mas ele não está enganado no fato de que ele faz uma diferenciação entre observá-la como algo externo e habitar dentro delas. O bacana de perceber a beleza da graça de Deus é que nós habitamos dentro dela. Ela é parte da nossa experiência. Ela pode ser observada, eu posso dar um passo atrás e olhar para ela como um objeto de apreciação, de admiração e tudo, porque eu entendo que ela tem moldura, ela tem contexto de significado, mas eu entendo que esse próprio contexto de significado é um no qual eu também estou inserido, então eu faço parte do plano maravilhoso de um Deus maravilhoso e belo. E aí eu aprendo a olhar para o mundo com os olhos dele, e o que eu vou descobrir? Por trás da feiura, quando eu olhar e ver as rachaduras que estão em todas as coisas, eu vou descobrir que a luz da graça penetra. E que as forças da escuridão não conseguem prevalecer contra a luz da maravilhosa graça de Deus. Vamos passar para o segundo passo. Ela não é só uma beleza a ser observada, mas é uma beleza a ser abraçada. Eu já comecei a entrar nisso quando falei agora quando levantei agora o último ponto. Vamos pensar sobre o que é experimentar a graça nas várias facetas da vida, tá? Experimentar essa beleza, a beleza da graça nas várias facetas da vida, e não só olhar para ela e entender, não só contemplar a beleza da maravilha de Deus, mas entender que nós vivemos dentro da beleza da graça de Deus. Todos os eleitos vivem positivamente dentro da maravilha e da beleza da graça de Deus. Aqueles que não fazem parte do povo de Deus também, ainda que muitas vezes se recusando a reconhecer, ainda que como penetras numa festa que não lhes pertence, pela graça comum de Deus, eles experimentam os aspectos de beleza e de verdade, os momentos de beleza e de verdade no mundo que Deus criou. Tá? Lembra a frase com a qual eu comecei, do Leonard Cohen? Toquem os sinos que ainda podem ser tocados. Esqueça seus sacrifícios perfeitos. Há uma rachadura em todas as coisas, mas é por ela que a luz penetra. Eu quero entrar um pouquinho nessa questão aí. Mas antes, deixa eu ler para vocês o que 2 Coríntios 5 diz a respeito de quem nós somos. Tá? Eu vou precisar desse gancho para dizer. Diz a 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, versos 16 a 21. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Estou aprendendo a olhar com os olhos de Deus, conhecer a Cristo como Ele quer ser conhecido. E assim que alguém está se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É o mesmo vocabulário de
do Apocalipse de João, quando diz: eis que faço todas as coisas novas. Para nós que estamos em Cristo, já experimentamos as primícias de sermos novas criaturas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa reconciliação com o mundo nos foi confiada, e aí entra a frase ápice aqui: de modo que, de sorte que, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E nesse sentido, o nosso trabalho não é apenas olhar e entender, contemplar a beleza da santidade de Deus e a beleza que permeia todas as coisas como consequência, porque a autoridade, o controle e a presença dele são permanentes, mas é mais que isso, é entender que nós nos tornamos partícipes desse processo de reconciliação. Estamos como embaixadores convidando o mundo a se reconciliar com Deus, incluindo essa reconciliação, vamos chamar de reconciliação estética. Agora, tem alguns pontinhos que eu quero levantar bem rapidinho, que essa visão deve incluir. Em primeiro lugar, de novo, Leonard Cohen, por acidente ou por intenção, não sei, colocou uma frase muito bem colocada ali naquela canção, naquele poema que eu citei no começo. Ele diz: esqueça os seus sacrifícios perfeitos. Eu quero contrastar em primeiro lugar o fato de que para que eu possa ver a beleza de Deus no mundo como ele é hoje, eu preciso entender que os sacrifícios que eu posso oferecer são imperfeitos. Nenhum de nós é capaz de oferecer sacrifícios perfeitos. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram imperfeitos. Os sacrifícios que alguém possa hoje achar que vai fazer são imperfeitos. A nossa beleza é imperfeita, até os nossos sacrifícios de louvor são imperfeitos. Mas há um sacrifício perfeito. O Senhor Jesus Cristo ofereceu um sacrifício perfeito, e esse sacrifício perfeito é um game changer, um transformador de jogo. Ele muda tudo. Dentro desse sacrifício perfeito de Cristo, todas as coisas são redefinidas. Mas é interessante que muitas vezes, mesmo tendo achado Cristo, como Paulo diz em uma de suas epístolas, nós abraçamos a ideia de que nós precisamos oferecer sacrifícios nossos, de obediência, de autopenitência. Nós caímos no legalismo de achar que esses nossos sacrifícios, de uma forma ou outra, são meritórios diante de Deus, trazem algum aumento de beleza. Mas não é necessário, e eles só geram angústia e ansiedade. Então, o primeiro contraste que eu quero fazer entre os sacrifícios imperfeitos, que são todos os que nós podemos oferecer, e o nosso senso imperfeito de beleza, e o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, que cheio de graça manifesta a plenitude da beleza de Deus. Isso se um contraste que são danificados. E vê feiura, não só ele experimenta feiura, mas ele vê feiura. Ele não tem esperança. Mas eu quero contrastar os corações partidos não com corações que alcançaram a vitória própria, mas que foram refeitos pela própria obra de Deus. Corações refeitos, vis-a-vis, em contraste com os corações partidos. Que o contraste entre feiura e beleza é o contraste entre relacionamentos quebrados e relacionamentos que foram refeitos. E o convite que Deus nos faz para sermos embaixadores da reconciliação divina é ajudar a anunciar a um mundo de relacionamentos quebrados a possibilidade de relacionamentos refeitos dentro da graça de Deus. A diferença entre um coração partido, entre um sacrifício imperfeito, entre relacionamentos quebrados e entre a antítese no relacionamento com Deus refeito,
no coração refeito diante de Deus, de todas essas coisas, é a antítese da que, tentando escapar do seu auto-engano, o máximo que consegue alcançar é se ver desnudo diante do espelho. E muitas vezes, na tentativa de expressar beleza, nós chegamos a achar belas aquelas coisas cujo realismo é profundo, porque percebem as rachaduras que existem no mundo em que vivemos hoje, até na própria criação. Mas o máximo que alguém consegue sem conhecer a graça de Deus é se colocar nu ou desnudo, quase nu, na frente de um espelho. O que Deus oferece é diferente. Não é apenas o desnude da nossa imperfeição. Ele oferece e ele plasma a imagem de Cristo no espelho, de modo que, ao invés, em contraste com ver a minha própria nudez no espelho, eu não me torno cego para ela, eu não vejo ilusão, eu não entro tendo a olhar no espelho e ver a imagem de Cristo sendo formada em mim. Paulatinamente tendo essa imagem de Cristo. Beleza. Também descreve um momento em sua vida, ele diz assim: eu caminhava na calçada e eu via pessoas de todo tipo. E havia ali no meu caminho uma pequena galeria, propriedade de um idoso gentil. E eu resolvi parar ali. Passei horas simplesmente observando, minha imaginação cativada pelas expressões de tinta nas telas e as visões incomuns das coisas. Bem, eu estou aprendendo o que é saber. Saber que vai além da leitura de livros sobre as coisas. Pois ele, aí ele está se referindo a Jesus, você vai perceber, pois ele é muito mais do que alguém lá em cima sob as asas dos anjos. Acordem então, meus sentidos adormecidos, pois Cristo se manifesta em 10.000 lugares. Pois por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu quero falar, e o tempo não permite para esticar em outros caminhos, mas eu quero falar por último a respeito de um aspecto que eu vou chamar de beleza revelada. Então, o primeiro é perceber a beleza, o segundo é entender como que essa beleza é ativada por Deus em nossa vida, mas eu quero falar brevemente sobre a beleza revelada. E eu vou fazer isso descrevendo o processo transformador que acontece pela beleza da graça, o fato de que esse aspecto estético não deve ser ignorado, o fato de que, assim como existe pecado epistêmico, pensar errado é pecado, assim também existe o pecado no campo dos valores estéticos, ou seja, amar a feiura e não a beleza. É um problema sério, porque Deus criou um mundo onde existe beleza. E emoldurado corretamente, eu aprendo a ver a beleza da graça perpassando todos os lugares e todas as coisas. Muitas vezes escondida debaixo de um filme enfeiante e enfeiador. Como se fosse um filtro de feiura. Mas olhar com os olhos da graça é identificar a beleza da graça em todos os lugares. Essa beleza revelada para mim, ela é especialmente óbvia numa passagem que é a única passagem da Bíblia que eu conheço, ou melhor, a única passagem do Novo Testamento que eu conheço, no qual o termo específico, lindo, muito bonito, é usado. E é interessante porque no Novo Testamento você acha expressões, por exemplo, não havia beleza alguma em Jesus, mas Jesus só uma vez achou que alguma coisa era linda e chamou de linda. E infelizmente as nossas traduções perdem um pouco isso. O termo, inclusive, que é usado ali por Jesus para lindo, que os evangelistas trazem e gravam ali no grego, a palavra grega que eles escolheram é a mesma que filósofos usavam quando discutiam valores estéticos com o conceito de que existe uma beleza maior, uma beleza sublime. E está lá em Mateus 26:10, e é uma pena que muitas das nossas traduções perdem. Então eu vou ler esse pequeno versículo fazendo a correção que eu creio ser adequada para o que Jesus está dizendo. O contexto é o contexto no qual uma mulher vem
quebra um vaso de alabastro cheio de perfume caro, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, seus cabelos e aquele perfume caríssimo. Ao que um dos discípulos diz, mas isso é um absurdo, isso é muito caro, esse dinheiro podia ser usado para dar para os pobres, para fazer outras coisas. E Jesus então diz, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela fez uma coisa linda para comigo, uma coisa linda. É isso. Nós lemos a ideia clara em Romanos 8 de que a própria criação anseia pela nossa revelação como os filhos de Deus. Lá onde fala que a natureza geme aguardando, que nós gememos e sofremos no presente tempo, mas temos a esperança e que o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis, logo no comecinho ele começa dizendo a criação anseia a revelação dos filhos de Deus. Porque essa revelação traz significado e traz beleza para toda a criação. Foi feita por Deus, maravilhosa. Mas é interessante que nos evangelhos, em Mateus 20, e particularmente em Mateus 26, na narrativa daquela mulher que fez o que equivaleria, na nossa conceituação moderna, a uma obra de arte performática. Ela inclui, todos os sentidos estavam envolvidos. Perfume, tem o olfativo ali, as lágrimas e o cabelo, tem o drama de lavar com os cabelos os pés de Jesus. E Jesus disse que ela estava ungindo e preparando-o para o ato maior de suprema beleza. O ato cabal, quando ele entrega a vida por nós. E o que Jesus disse quando os discípulos começaram a incomodar. Ei, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela fez uma coisa linda para comigo. O que ela fez é belo, é tocante. Manifesta essa beleza, a beleza da graça de Deus. Beleza está em todos os lugares. Com os olhos bem abertos, olhando para o mundo nas categorias que Deus oferece, moldurado como Ele nos ensina na palavra dEle. Nós somos capazes de perceber que a beleza de Deus é cativante, é comovente e fala aos nossos corações. Assim como a beleza dos nossos axiomas, dos nossos raciocínios, assim como é lindo quando eu compreendo o ser divino e entendo e junto texto com texto e comparo texto com texto nas escrituras e aprendo a entender como Deus se relaciona e criar terminologias corretas para expressar isso. Da mesma maneira, quando eu contemplo a beleza da graça de Deus permeando as coisas e aprendo a ver com os olhos dele, nesse momento, eu me torno mais rico. O mundo tem se tornado cada vez mais surdo e fechado para a anunciação do Evangelho. E isso significa que tem se tornado um mundo cada vez mais feio também. E eu creio que se nós cristãos queremos dar um testemunho fiel e verdadeiro, e eu não estou nem discutindo a questão da efetividade, se queremos dar um testemunho fiel e verdadeiro, digno do Deus maravilhoso que temos, a beleza da graça de Deus é uma preocupação que deve estar nos nossos corações e na nossa prática. O evangelho belo não pode ser expressado de uma forma que o empobrece e que o enfeia. O evangelho nos oferece a moldura correta, onde o desvendar da beleza da graça de Deus em todos os cantos é um ótimo caminho para oferecer para aqueles que pertencem ao Senhor e talvez ainda não saibam disso, para aqueles que são eleitos e não se reconhecem como eleitos, para aqueles que ainda vivem como se fossem órfãos, quando eles já são parte do projeto divino de criar para si um povo de propriedade exclusiva. Talvez eles escutem quando a nossa voz tiver a mesma beleza que tem a voz do nosso Deus. Quando nossos olhos olharem para o mundo e verem a beleza intrínseca em tudo que Ele criou. Calvino
diz algo muito curioso e muito interessante, eu quero fechar com isso. Ele diz que, isso está lá nas Institutas, livro 3, capítulo 10, parágrafo 2, é bem importante. Ele diz assim: porventura, o Senhor terá dado às flores tão grande formosura, beleza, né? Que surge espontaneamente aos olhos, tão grande suavidade de olor, que naturalmente se infiltrasse ao olfato, e será lícito que aqueles sejam afetados pela beleza, ou este pelo encanto do aroma? Presta bem atenção na pergunta que ele faz. Ora, porventura, Deus não terá assim distinguido as cores, que a umas fizesse mais aprazível que a outras? Ou porventura Deus não terá atribuído ao ouro e à prata, ao marfim e ao mármore, um fascínio, mercê do qual se tornassem preciosos acima de outros? Quer metais, quer pedras? Em suma, eis aqui. Porventura Deus não nos terá feito muitas coisas dignas de apreço à parte do seu uso ordinário? Coisas que têm valor, porque manifestam a beleza da graça de Deus. Que Deus te abençoe.